A paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para falar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou usar os evangelhos como texto principal. Vou usar o texto das profecias que Deus entregou aos seus santos profetas. A começar por Isaías e depois por Miqueias. Em Isaías, nós vamos examinar a passagem que se encontra no capítulo 7, verso 14, no capítulo 9, verso 6 e 7, e em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Iniciaremos por Isaías 7, verso 14, que diz assim: Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Primeiramente, quando Deus entregou essa profecia ao profeta Isaías, cerca de 740 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, para quem ele entregou essa profecia? Para o rei Acais. Por quê? Agora, o porquê que ele entregou essa profecia? Porque havia uma união entre o rei de Israel e o rei da Síria, que pretendia atacar o reino de Judá, e o nosso Deus enviou o profeta Isaías para alertar a respeito dessa união, mas enviou ele para falar mais sobre isso, falar que ele não se preocupasse, que Deus estaria batalhando com eles. Então, o profeta Isaías diz assim, olha, e ele falou mais, ele falou que você pode pedir qualquer sinal para confirmar se o que eu estou falando realmente é verdade. Aí o rei Acais fala, não, jamais eu colocarei o meu Deus à prova. Aí é nesse contexto que o profeta Isaías fala, então tá bom, o próprio Deus vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, do qual será chamado Emanuel. E esse evento da virgem dar à luz, sem a interferência do homem junto a ela, e o nascimento da criança e o nome da criança indicaria que Deus estaria batalhando juntamente com ele. Mas como Deus disse que ele poderia pedir um sinal e ele não pediu, Deus resolveu dar o sinal, mas só que o sinal foi dado não imediato, foi dado cerca de 740 anos depois. Mas isso foi bom porque, embora Deus tenha batalhado com eles realmente quando foi entregue a profecia, mas o sinal tinha um propósito maior, mostrar que a partir desse evento Deus não estaria mais só espiritualmente com o povo dele, mas estaria de maneira física habitando junto a eles. Aí no verso 6 do capítulo 9, o profeta Isaías diz assim: Afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui no verso 6, o profeta Isaías, ele foca em demonstrar como esse menino seria conhecido. Primeiramente, ele seria conhecido como mestre, porque é isso que maravilhoso quer dizer alguém que orienta as pessoas, seja por um caminho ou por um conhecimento específico. Então, inicialmente, o nosso Senhor Jesus Cristo era conhecido como mestre, como Rabi. Então, ele continua mostrando que a partir do conhecimento mais íntimo que as pessoas tivessem desse menino, eles iriam estar chamando ele por nomes diferentes, conhecendo ele por nomes diferentes. Ele fala também que ele seria conhecido como Deus Todo-Poderoso. E nós presenciamos no próprio Evangelho, acho que de João, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar recrutando os seus apóstolos, aí ele se dirige a Natanael. Aí ele fala, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael, de uma forma até meio ríspida, fala assim, de onde você me conhece? Ele fala, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanael, no automático, fala, Senhor meu e Deus meu. Aí, mas fala que ele também seria conhecido como Pai da Eternidade. Aí isso nos leva a outro evento lá do Evangelho. Quando ele estava prestes a ir para a cruz, ele estava falando dos seus discípulos e dizendo que chegaria um momento, que eles não pediram nada a eles até aquele momento, mas chegaria a hora que eles pediriam e ao Pai o que quisesse ele concederia. Aí Filipe, que era um dos apóstolos, estava ouvindo e falou, tá bom, tudo bom.
gostei do que o senhor está falando, mas mestre, é o seguinte, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, Felipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele mesmo demonstra que o Deus que Natanael disse que ele era o Pai da eternidade. Mas fala que ele também seria conhecido como Príncipe da Paz. Bom, quando o anjo Gabriel se dirigiu a Maria para dizer que ela engravidaria, ele diz, olha, você dará à luz um filho. Ela fala, mas eu nunca tive com homem algum. Ele falou, eu sei, mas o Espírito Santo de Deus virá sobre você e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então você, por essa razão, o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus, ou seja, Deus é o Rei de Israel. Então, filho quer dizer logo que se você é filho de um rei, você é um príncipe. Então, por essa razão, por causa da forma que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, foi gerado no ventre de Maria, que isso que lhe deu esse título de Filho de Deus. Não é que ele era realmente Filho de Deus, ele era o próprio Deus, assim como o próprio nome dele já sugere. E aqui nos versos de Isaías já disse que ele seria conhecido como Deus Todo-Poderoso e Pai da Eternidade, porque é isso que ele é. Aí na sequência, no verso 7, o profeta Isaías continua dizendo assim, ele será descendente de Davi. Aí ele já deixa bem claro, olha como Deus é detalhista, já deixa bem claro que embora ele seja o Deus Todo-Poderoso, ele seria conhecido como filho de Davi, viria da descendência de Davi. Aí que nos leva a um problema sério, porque a profecia diz que ele seria descendente de Davi, mas também seria o próprio Deus e o Filho de Deus. Como conciliar essas coisas? Bom, é simples. Quando José, o pai dele, era descendente da tribo de Davi, nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Quando o nosso Deus gerou o seu tabernáculo no ventre de Maria, que DNA vocês acham que Deus usou lá? Tinha que ser um DNA humano. Ela estava prestes a casar com um descendente da tribo de Davi. Qual vocês acham de quem foi o DNA? Embora ele tenha gerado o menino no ventre, o DNA com certeza absoluta era de José. Eu até antes pensava que José era simplesmente um filho adotivo, mas nosso Deus é todo poderoso. É ele que gera todo ser humano no ventre das mulheres, embora por meio do homem. Aqui ele só decidiu, assim como ele fez com Adão, que não foi gerado por um ventre, pelo próprio homem, mas por ele mesmo, ele fez com Cristo, que é o segundo Adão. Então por isso tinha que ser da mesma forma, de forma sobrenatural, porque não era qualquer um que estava nascendo, mas era o Pai da eternidade. Aí ele continua dizendo mais, que seu poder como rei se multiplicaria. Primeira coisa, ele deixa claro, não seria só descendente de Davi, seria o rei, seria um rei. E que o poder desse rei, poder quer dizer, o poder influência, a extensão do que ele alcançaria, quer dizer, o poder dele de influência, a extensão do reino dele se estenderia muito, além das fronteiras de Israel. Assim como hoje ele governa sobre mim, ele também governa sobre a minha casa, que não tem nada a ver com Israel. A gente mora no Brasil. Da mesma forma como ele governa sobre muitos outros seres humanos por toda a terra, então o reino dele se estendeu por toda a terra. Ele não disse o tamanho da extensão, mas nós sabemos que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e ele reina aqui no nosso país também. Aí ele continua dizendo assim, que ele será, e haverá plena paz em todo o seu reino. Eu vou dar o significado da palavra reino, para ficar mais claro. Reino é o lugar onde algo ou alguém é senhor absoluto. Aí diz que há paz. Aí você pensa, poxa, mas no mundo inteiro o que mais tem é guerra. Mas onde ele governa, lembre que onde ele governa haverá paz. Ele não governa só sobre geografia, sobre as coisas, terra. Ele governa sobre pessoas. Aonde ele governa? Aqui. Ele governa dentro de mim. Dentro de mim a paz comigo mesmo, com o meu próximo e principalmente com o próprio Deus. Porque ele restabeleceu a paz, que nós quebramos essa paz. Então, onde ele reina a paz.
aqui na minha casa há paz, porque ele reina sobre mim e sobre a minha esposa. Então, literalmente, onde ele reina, há paz. Agora, na extensão total do reino dele, físico, só haverá paz plena quando ele retornar para buscar o seu povo. Aí sim haverá paz plena sobre toda a criação de Deus. Mas, por enquanto, é individualmente, em pessoas e no lugar onde essas pessoas que ele reina, elas governam também. Amém? Aí ele continua dizendo, a base do seu governo serão a verdade e a justiça. Aqui já deixa claro em que se fundamentará o governo dele, sobre a verdade e a justiça. Todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, naturalmente a palavra dele é sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência do maligno. Então, o reino dele se baseia primeiramente em verdade e em justiça. Primeiramente, aquele que é governado por Cristo tem compromisso com a verdade, mas ele também busca sempre que possível estar em conformidade com a justiça dos homens e com a justiça de Deus. Por que sempre que possível? Porque haverá uma época, como houve antes, que pregar a palavra de Deus não estará em conformidade com a justiça do homem. Nós seremos caçados por isso. Então, não será possível estar em conformidade com a justiça sempre, mas o desejo está em nós. Então, é por isso que eu abri esse parênteses. Aí, agora vamos para o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz assim: no entanto, tu, Belém Efrata, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre toda a Israel, cujas as origens são desde os dias da eternidade. Bom, a primeira coisa que ele informa aqui é de que cidade viria esse menino, da cidade de Belém. E depois ele olha como Deus é extremamente detalhista. Ele diz de que tribo ele descenderia, da tribo de Judá. Aí ele fala, continua dizendo assim, que tipo de governante ele seria? Ele seria um rei, governante rei, e governaria sobre todo o Israel, mas não só sobre Israel, porque o reino dele se estenderia, está lá no Isaías. Aqui em Miqueias é um complemento. Ele não reinaria somente de Israel, mas iniciaria o seu reino em Israel e expandiria para todo o globo terrestre. Mas o profeta Miqueias encerra dizendo assim, cujas origens são desde a eternidade. Notem que ele faz questão de dizer a origem desse garoto, que embora nós presenciamos o nascimento dele há 2000 e poucos anos, a origem dele não se deu no nascimento como criança, mas ele sempre existiu e sempre existirá. Por que ele sempre existiu e sempre existirá? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Eu gostaria de finalizar dizendo o porquê que nós examinamos essas escrituras. Bom, como todos sabem, o Natal está aí chegando e as pessoas, nós tivemos o costume de substituir a comemoração do Natal por dar presente, fazer ceia e dizer que o símbolo do Natal é um velhinho de barba, Papai Noel. Eu queria lembrar para os irmãos o que nós comemoramos no Natal. O dia em que o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, celestial, invisível, decidiu se fazer carne e habitar em nosso meio. Notem que ele deu detalhes para que ninguém confundisse a respeito de quem estava vindo ao mundo naquele dia. O próprio Deus vindo visitar o seu povo. E é isso que nós comemoramos no Natal. A vinda do nosso Deus para nos visitar e estar conosco. Simples assim.